Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí às questões dissertativas do ITA de 2018. Para compensar a semana que eu não postei vídeo, por conta da semana ter sido muito densa, muito cheia, vou postar hoje 3 vídeos das questões dissertativas do ITA. E assim faltarão, se não me engano, 2 questões de cálculo na prova de 2018 que eu vou tentar postar durante a semana, apesar de ser um pouco difícil disso acontecer. Espero que vocês possam acompanhar, que vocês estejam entendendo tudo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente tira com o maior prazer. Certo, então vamos lá, a questão 21 do ITA. Vou acessar aqui meu tablet. A provinha, cadê a provinha? Tá aqui. Questão 21. Segue aí para vocês acompanharem, né? Espero que vocês já tenham baixado a prova, já estejam treinando. E se não conseguir, vem com a gente que a gente resolve. Aqui, ó. Questão 21 para começar a resolver. Vou ler aqui. Uma mistura de sulfato de cobre anidro e cloreto de ferro 3 com massa de 48,45 gramas é dissolvida em água e tratada com uma solução de hidróxido de sódio em excesso. O precipitado formado, considere rendimento de 100%, é separado por filtração e a seguir é tratado com ácido nítrico a 126 gramas por litro. Isso é a concentração dele. São necessários 400 centímetros cúbicos desse ácido para dissolver todo o precipitado. Daí pede para escrever as equações químicas dos sais iniciais tratados com NaOH e depois o produto, né, o precipitado formado na dissolução com ácido nítrico. Depois pede para determinar a massa em gramas do sulfato de cobre anidro e do cloreto de ferro 3 presentes na mistura. Observações importantes. Quando fala rendimento de 100%, isso vai facilitar bastante o cálculo, porque a gente não precisa fazer o cálculo de excesso de quantidade ou não. Você pode fazer o cálculo de forma direta. E aqui foi dado 400 centímetros cúbicos. É importante perceber que centímetros cúbicos eu posso transformar por ml, porque considero a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Se a densidade fosse diferente, deveria ser feito um cálculo para determinar a correspondência desse volume para a densidade fornecida. Como já é fornecida 400 centímetros cúbicos, já deduz que é uma solução aquosa que tem a densidade 1 grama por ml. Certo? Então vamos lá colocar as informações, né? A primeira delas é que foi dado a soma das massas dos sais, né, sulfato de cobre e cloreto de ferro inicial é 48,45 gramas. Então a massa do sulfato de cobre mais a massa do cloreto de ferro 3, aqui é cobre 2, né? É igual a 48,45 gramas. Beleza? Isso aqui a gente vai utilizar na letra C. Agora vamos escrever as reações químicas. Depois eu uso os cálculos ali com as outras informações, né? Das quantidades fornecidas, concentração fornecida. Então na letra A pede para fazer a reação química do sulfato de cobre 2 com cloreto de ferro 3 tratado em NaOH. Então vamos primeiro fazer o do sulfato de cobre 2 tratado com NaOH, vai gerar tal coisa, e o cloreto de ferro 3 tratado com NaOH vai gerar outra coisa. Repare que eu deixei um espaço para o balanceamento. Se a gente fizer uma reação de dupla troca aqui, a gente percebe que esse cátion liga com esse ânion e esse cátion liga com esse ânion. Sabendo que a carga do sulfato é 2- e do Na é 2+, então fica Na2SO4+. Aqui eu tenho 2 NAs, então 2 aqui na frente. Certo? Então, a carga do cobre é 2+, e aqui a carga do H- é menos 1. Portanto, fica
cobre OH2. Já está balanceado graças a essa multiplicaçãozinha aqui. Esse sal aqui, esse daqui é o precipitado. Desculpa, não é gás não, perdão, é sólido. Esse daqui é o precipitado. Por quê? Esse daqui vai ser o precipitado e esse daqui vai estar em solução aquosa. Porque esse sulfato de sódio, ele é solúvel em água, né? Em solução. Agora o mesmo que a gente faz aqui para o cloreto de ferro 3. Faz a mesma regrinha, então vai formar NaCl, tenho 3Cl, então boto 3 aqui na frente, mais o FeOH3, né? FeOH3, porque a carga do ferro, se você fizer a regra do escorrega ao contrário, dá 3 mais. 3Na, 3Cl, 3Cl, 3Na, 3Na, 3OH, 3OH. Balanceado perfeitamente. Nesse caso aqui, esse vai ser o precipitado e esse vai ser o que está solúvel em água, né? Na letra B, pede o tratamento desses precipitados com ácido nítrico. Então fica hidróxido de cobre 2 reagindo com HNO3 e hidróxido de ferro 3 reagindo com HNO3. Isso vai formar reação de uma base com ácido gera sal e água. Portanto, o sal gerado vai ser nitrato de cobre 2 mais... Aqui eu tenho dois nitratos, então eu tenho que pôr 2 aqui. Então coloquemos 2 aqui. 2OH com 2H gera 2 águas. E aqui a mesma coisa, vai formar o nitrato de ferro 3. Três NO3, 3NO3. 3OH com 3H, 3 águas. Por que eu faço essa jogada com 3Hs, 3OHs? Porque a água nada mais é que uma representação dessa forma. Se eu tiver um H, eu vou precisar de um OH. Se eu tiver 2 Hs, eu vou precisar de 2 OHs. Então, geralmente, em balanceamento de dupla troca dessa forma, você consegue observar quanto que você tem de cada um. Quando eu estiver aqui embaixo, quando o índice for aqui embaixo, isso significa dizer que essa quantidade é fixa. Então, o balanceamento tem que aparecer um número, o coeficiente dele, que possa igualar com a quantidade de OH que eu tenho aqui na frente. Então, olhando aqui, eu poderia colocar aqui também o 3. Certo? Isso é um macetinho que a gente usa, às vezes, para ver se o balanceamento está realmente correto. Bem, escrevemos as reações pedidas, agora vamos para a letra C. Primeiro foi dado que a concentração do HNO3 é igual a 126 gramas por litro. O volume utilizado no experimento como um todo foi 400 centímetros cúbicos, que é igual a 400 ml, que é igual a 0,4 litros. Certo? Então, eu calculo qual é a massa que eu tenho aqui. Então, 126 é igual a massa dividido pelo volume que eu tenho. Essa massa, se eu multiplicar por 2 dá 252, se eu multiplicar por 2 de novo, dá 504. Divido por 10, vai dar 50,4 gramas. Sabendo disso, agora eu posso fazer o cálculo do número de mols que eu vou ter de ácido nítrico que vai reagir em todas as reações. Então, o número de mols que eu vou achar é o número de mols totais de ácido nítrico. Então, número de mols, número de mols do ácido nítrico vai ser igual a 50,4. Ácido nítrico, 3 oxigênios, 3 vezes 16, 48. Com 14, 62. Com 1, 63. 63. Então, o número de mols do ácido nítrico utilizado é igual a 0,8 mol. Portanto, o que eu sei? Que para todo esse experimento, a quantidade total de ácido nítrico que eu vou ter é 0,8 mol. Sabendo disso,
eu consigo fazer, depois que eu vou mostrar para vocês, relações diretas em que a soma das quantidades tem que dar 0,8 mol. Então vamos agora apagar essa partezinha aqui e dar continuidade aos cálculos. Então eu sei que o número total de mols de ácido nítrico é igual a 0,8 mol. Então eu tenho a soma da quantidade desses ácidos nítricos utilizados tem que ser igual a 0,8 mol para as duas reações. Só que você pensa, eu vou ter que fazer um cálculo para esse primeiro e para esse primeiro, para depois adotar como as quantidades aqui, para depois fazer o cálculo aqui? Não, a proporção não é 1 para 1, e aqui é 1 para 1 e 1 para 1, então eu posso fazer a ligação direta. Se eu fizer essa ligação direta, eu não vou estar deixando de obedecer às proporções estequiométricas, né? Então, obedecendo às proporções estequiométricas, o que nós temos? Eu vou ter 2 mols de HNO3 para 1 mol do sulfato de cobre. Então, eu vou ter que ter 2 vezes a massa do sulfato de cobre, dividido pela sua massa molar, que daí a gente faz o cálculo que foi dado inclusive no início da prova. Se a gente olhar lá no início da prova e fazer os cálculos, isso vai dar em torno de 159. Peraí, deixa eu ver aqui no início da prova que eu não lembro direito as massas. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui o cobre é 63,55. 63,55. Depois nós temos o enxofre, que é 32 mesmo, né? 32,06. O oxigênio, que é 16, tá. Resolvendo isso, a massa total que nós teremos aqui, a massa molar do sulfato de cobre é 159,61. Mais 3 vezes a massa do cloreto de ferro 3, dividido por 162,2. Esse aqui é o número mais fácil de calcular, então já aproveitei que eu estava olhando a tabela e já fiz esse cálculo. Repare para você ver que eu multipliquei pelos coeficientes estequiométricos usado o ácido nítrico, porque daí assim eu acho a proporção e a quantidade de massa ideais para essas proporções. Então tudo isso aqui tem que ser igual a 0,8. Agora é trabalho braçal. Eu posso pegar essa massa do sulfato de cobre e falar que essa massa nada mais é que o 48,45 menos a massa do FeCl3, certo? Que foi dada essa condição no início. Eu posso pegar ainda e falar que esse número aqui, ele seria o MMC desses dois, porque são números muito próximos. E se são números muito próximos, eu pego esse número maior e divido por esse. Vai dar em torno de 1,01 ou coisa do tipo. Daí eu pego, multiplico esse 1,01 por 2 e faço essa multiplicaçãozinha. No final das contas, eu vou ter em torno de 98,86 ou coisa do tipo, menos 0,90 e alguma coisa do cloreto de ferro 3. E a hora que eu faço a conta, subtraindo, né, que eu passo esse número aqui multiplicando 0,8 e fazendo as contas necessárias, eu vou chegar em números próximos de... Pera aí, deixa eu colocar aqui embaixo. A massa do FeCl3 vai ser aproximadamente 32,04 gramas. Enquanto que a massa do sulfato de cobre 2, só você fazer a subtração, né? Isso aqui vai ser 25... Não, desculpa, que é 15,41 gramas aproximadamente, né? 16, né? Perdão, aqui é 8, então aqui é 16. 16,41 gramas. Aproximadamente é essa massa que você vai encontrar.